Veja no ICL Notícias, segunda edição. Golpistas contra golpistas. Advogados de Bolsonaro e Mauro Cid se desentendem em defesa no STF. E Lula manda recado sobre a anistia. Se é inocente, brigue pela sua inocência. Prove que foi inocente. Economia surpreende, mas Brasil ainda tem desafios. PIB supera as expectativas de 2024, mas Lula reconhece que preços dos alimentos precisam cair. Sabe, nós vamos descobrir quem é o responsável por isso. Nova crise do Pix? Banco Central se antecipa e publica vídeo para desmentir novas fake news da extrema-direita. Que ninguém vai poder, por exemplo, vincular o nome de uma empresa conhecida a um CNPJ que não seja dessa empresa. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar e nós estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal da Voz Trabalhadora. E boa noite para você que nos assiste pelo Rio Grande do Sul por meio da Pop TV também. Chegamos à sexta-feira pós-carnaval, gente. Chegamos. Nem tão firmes, nem tão fortes, mas chegamos. Chico Sá e Juliano Medeiros. Estamos vivos no jogo, né? Estamos fortes. Eu diria até que um pouco forte. Já curado da ressaca. Com denúncia prévia entregue. Todo mundo entregou já o seu arrazoado para tentar se defender daquela tentativa macabra de golpe. E o que a gente mais esperava, né? Jair Bolsonaro. Dizendo que, na verdade, ele queria um julgamento que não fosse na primeira turma. E tem mais, né, também, negando todas as provas da polícia. O PCC também tem essa tese. Eles ameaçam matar o juiz, sempre, para, uma vez o juiz envolvido no caso, porque passa a ser vítima ali no processo, eles entram com pedido de o juiz é envolvido no caso, não pode nos julgar. A mesma coisa. Prática de milícia, né, Chico? Prática de milícia. Então você ameaça de morte o juiz, ameaça de morte não, você planeja, inclusive escolhe a arma. A turma tinha o fuzil X para matar o Lula, o Xandão, o Alckmin. Mas no caso do Xandão é mais relativo à defesa do Bolsonaro. Então eles tentam matar o juiz do caso, que é o Xandão, e aí... Já que tentaram matar, dizem, não, ele está envolvido na história. Ele não é isento para nos julgar. Assim é moleza, né? Coisa de organização criminosa pesada. Só para dar um contexto aqui, a denúncia deve ser da PGR, né? Está prevista para ser julgada na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e antes a defesa do Bolsonaro estava reclamando de alguns ministros ali, por exemplo, o Alexandre de Moraes. E, na verdade, porque essa turma ela tem 5 ministros, né? Aí vocês me ajudam a lembrar todos eles, mas a gente tem o próprio Xandão, Flávio Dino, que é um que eles também... São eles dois, né, que eles alegam. Tem o Fux, Carmen Lúcia. a Carmen Lúcia e mais algum. E Gilmar Mendes. E Gilmar Mendes, isso mesmo. Não, é uma turma das mais simpáticas aos golpistas, né? Exatamente. Gabriela, Chico Sá. E por isso que eles queriam que tramitasse em plenário. Mas, até o momento, eles querem trocar 5-0 por 9-2. É goleada de todo jeito, porque perde. Perde nos dois casos. Não tem saída. A gente tem lá áudio, uma fartura de provas. Na verdade, é o Zanin. A gente tem o Zanin na primeira turma. O Zanin. Que é o presidente, inclusive, da primeira turma. No lugar do Gilmar Mendes? Né? Não, o Gilmar é dessa turma também. Ele é o presidente agora. Fux, Dino e Xandão, com certeza. Carmen Lúcia, com certeza, 4. O quinto é o Zanin ou é o Gilmar? O Zanin ele foi eleito presidente da primeira turma recentemente. Tá o faz Zanin. pouco tempo, por isso que... O Zanin. Isso, final de 2024. Exatamente, então o Zanin. Uma formação desfavorável,
Mas o plenário... Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. O Gilmar Mendes, que não faz parte aqui, só fazendo essa correção aqui. Boa. Mas é desfavorável, como o plenário inteiro também é desfavorável. É desfavorável por quê? Porque se trata de um caso com uma fartura de 280 páginas de quase tudo de prova. Prova, áudio, ainda podem ser juntadas novas provas ao longo do julgamento. Então, é um caso perdido para o Jair Bolsonaro. Por quê? O que ele fez, gente? Ele armou, conspirou, fez o roteiro, tirou cópia da minuta do golpe lá, fez uma edição da minuta do golpe, fez plano, chamou o Kid Preto, incentivou na frente do quartel. O que mais, cara? Quer se livrar agora? E aí, só para dar um pouquinho mais de contexto, já vou te passar, Juliano, mas a gente vai voltar a falar dessas defesas prévias todas, então a gente já citou aqui que elas foram entregues ao Supremo Tribunal Federal, né, apresentada pelos denunciados do golpe, e termina hoje o prazo dos que estavam faltando, entre eles o general Braga Neto, a gente até comentou ontem. No total, a gente tem 34 denunciados. Aí o Bolsonaro, a gente já falou aqui, apresentaram, teve o general Augusto Heleno, o Alexandre Ramagem, o Anderson Torres, a gente até tratou de algumas defesas, e elas têm em comum justamente esse questionamento que começou ali com o Bolsonaro questionando a primeira turma, né? Qual que seria o foro adequado para julgar e tal, alegando imparcialidade, principalmente do Alexandre de Moraes, alguns também apontando o Flávio Dino para relatar esse caso, até o Zanin, né? Porque foi um indicado pelo Lula, enfim. E o Alexandre de Moraes, principalmente porque ele foi alvo, né, do plano de assassinato e, portanto, não poderia julgar. Aí quando eu falo, então o juiz ele é ameaçado e ele é retirado do jogo. Se for assim... Ele é retirado do jogo porque ele passa ao papel de vítima também. É aí quando entra a tática de organização criminosa. Sim. Normalmente faz isso. E é uma contradição com quem diz que não fez nada, né? Porque se não fez nada, qual é o problema do Alexandre de Moraes participar do julgamento, né, Chico? Quer dizer, total. O Alexandre de Moraes só não pode participar porque o plano para assassinar o Alexandre de Moraes era real. Quer dizer, então, os acusados da trama golpista têm que decidir, ou eles são realmente golpistas e, portanto, ameaçaram o Alexandre de Moraes e têm que ser julgados na primeira instância, porque o Alexandre de Moraes não está apto, tem que se julgar impedido, ou eles não fizeram nada e tudo bem ser julgados pelo Xandão, certo? Sim, então tem uma contradição aí. Mas acho que o mais importante, que nós vamos analisar hoje bastante aqui no ICL, é que começou para valer agora, né? Começou. Quer dizer, foi apresentada a denúncia pelo Procurador-Geral da República, o imbróglio se ia ser julgado na turma, na primeira turma parece que está sendo superado, vai ser na primeira turma mesmo, e os acusados, denunciados, melhor dizendo, apresentaram todos a sua defesa. Ontem a gente estava discutindo aqui se seria possível que algum denunciado, o próprio Bolsonaro, não apresentasse a defesa para criar algum tipo de impasse, né, algum tipo de dificuldade, já que o prazo que ele pediu de 83 dias não foi atendido pelo Gonê, né, se isso ia gerar algum tipo de manobra do Bolsonaro, mas não, todos entregaram as suas defesas, inclusive com algumas contradições que a gente vai analisar já, né? Vamos já dar uma olhada, então, Juliano, já que você puxou esse fio aí no argumento de algumas defesas, começando pelo Bolsonaro, claro. Então, a gente tem aqui, vou abrir aspas para um trechinho, o primeiro trecho que a gente vai trazer aqui, então. Os eventos do dia 8 de janeiro são produto da vontade própria de pessoas que devem responder por seus atos, mas não foram ordenados ou planejados por Bolsonaro. Então, a PGR constrói uma narrativa de ficção sem provas concretas. Aqui, para puxar, eu achei interessante esse trecho, porque o Bolsonaro solta a mão dos pobres coitados, né? Como ele costuma dizer publicamente, Chico? Ele rifa a plebe rude, digamos assim, né? A massa foi isso que ele disse na fanatizada. Sim. Eles são pobres coitados. Aí o Léo Dias fala, pobres coitados? Eles sim. Imagina, são pobres coitados. Ele rifa. Vocês se virem aí na Papuda, onde tiverem, né? Cada um por si, né, Juliano? Que nem chegou a dizer numa entrevista recentemente que eram pessoas de esquerda que estavam lá. Quer dizer, é uma coisa, ora joga pra torcida, né, ora tenta criar confusão, ora admite que são apoiadores
dele, mas que ele não tinha nada a ver com isso. Quer dizer, é uma confusão danada. Eu não sei se no curso, né, Chico, do inquérito, porque, só para lembrar aqui, eles estão indiciados, né, vai ser, ainda não foi apresentada uma denúncia formal, ou foi apresentado, mas isso não foi transformado ainda numa ação penal. Sim. Vai ser transformado numa ação penal. Essa ação penal vai envolver novas etapas de análise de provas, etc. e tal. E eu não sei se essas falas do Bolsonaro em entrevistas, dizendo que quem estava por trás do 8 de janeiro eram militantes do MST, de esquerda, essas loucuras que o Bolsonaro disse, se isso não pode ser usado, inclusive, no processo. Pode, legalmente, né? Pode ser juntadas. Exatamente, pela acusação, né? Pela PGR, pela acusação, né? Sim. Para dizer, olha, vem cá, aqui ele está dizendo na defesa que são apoiadores dele, mas ele não mandou fazer. Aqui nessa entrevista ele está dizendo que são militantes de esquerda. Aqui ele está dizendo que não sabe. Bom, ele está tirando onda com a cara do judiciário. Está tirando onda com a justiça brasileira. Quer dizer, isso tudo pode, no fim das contas, ser somado, né, Chico, pela acusação a processo contra ele, e a situação dele pode ficar mais complicada ainda. Tem um outro trecho, posso trazer já para a gente também começar a discutir? Ele diz o seguinte, esse também me pega muito, esse trecho aqui, vamos lá, da defesa de Bolsonaro no STF. Não houve violência nem grave ameaça, condições previstas no Código Penal para configurar golpe. As reuniões e discursos feitos por Bolsonaro não podem ser confundidos com execução de crime. Quer dizer, primeira coisa é que Bolsonaro aparece ali no relatório da Polícia Federal editando minuta de golpe e participando ativamente de reuniões que arquitetavam o assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do Lula e também do vice Geraldo Alckmin. E a outra coisa é que ele também está se dissociando ali do próprio 8 de janeiro, né? Sim. Como se ele não tivesse dado basicamente o comando a essas pessoas. Ele já largou, assim, ele fanatiza toda aquela massa, agita, pega o avião, vai embora, aconteceu, não tenho culpa de nada. Ele está... essa a tentativa dele agora, né? É muito genérica a defesa dele, não é uma defesa jurídica bem feita, porque ela tenta colar no mesmo discurso que o Eduardo Bolsonaro tem feito lá fora, que a mídia bolsonarista tem feito. Então, eles querem... É um bom discurso para Revista Oeste, para Jovem Pan, para a mídia amiga deles, mas juridicamente ele esqueceram de se defender. Óbvio que é uma defesa prévia, tem muito tempo. Mas se eu fosse mais esperto, eu cuidava de ter uma defesa jurídica mais robusta, mais forte, e não ia continuar nesse lenga-lenga político que é para insuflar de novo a massa. É para falar com base. Isso não é uma defesa jurídica que preste. Isso é bom para agitar de novo. Né? Para tentar colar na testa do Xandão que ele é um juiz imparcial. Para isso serve. É um bom discurso político para a extrema-direita. Mas é péssimo do ponto de vista jurídico. Pô, se defende dos áudios. Vai lá, inventa álibi que não estava ali naquela hora, faz coisa de verdade. Porque, Chico, parece que ora a defesa do Bolsonaro flerta com a acusação, assim, reconhecendo que houve uma tentativa de golpe, mas que ele não tinha nada a ver com isso, e ora, como nós vimos no trecho que a Gabi acabou de ler, ele nega completamente que tenha havido qualquer tentativa, qualquer plano, qualquer trama para inviabilizar o resultado das eleições. Então, quer dizer, a defesa ela dá uma vacilada, parece, vacilada, né? É frouxa nesse sentido. Ele poderia dizer na defesa dele, olha, teve uma tentativa de golpe e eu não tenho nada a ver com isso. Exato. Porque não tem um áudio do Bolsonaro dizendo, olha, vamos preparar a minuta do golpe. São pessoas falando por ele. Então ele pode dizer, olha, eu não planejei nada, não participei de nada, mas se teve uma tentativa de golpe, vocês que investiguem. Agora, ele ora nega que teve, ora diz que teve pelo menos violência no 8 de janeiro, mas que ele não tem nada a ver. Então, é uma defesa titubeante, né? Pede anistia também. Pede anistia, reconhecendo, portanto, que houve algum tipo de E mais adiante chama tudo de ficção. Doideira total, né? É um vai e vem, né? Eu acho que vale a pena a gente chamar o Dr. Davi Tangerino para por favor. Mas alguém que explique tudo isso. Falar com quem entende, né? Vamos falar com quem entende. Doutor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, um prazer estar aqui.
Prazer te receber também. Vamos trazer mais um caso aqui. Acho que você estava citando agora, né, Chico, essa história da primeira turma, que a defesa do Bolsonaro diz que não está apta a julgar esse caso. Então, a gente tem exatamente esse trecho na peça da defesa, né, no argumento do Bolsonaro, que diz o seguinte: parece ser inadmissível que um julgamento que envolve o ex-presidente da República não ocorra no Tribunal Pleno. E não se diz isso apenas em função da envergadura do caso, do envolvimento de um ex-presidente e diversos ex-ministros de Estado. A necessidade deriva da Constituição Federal e do regimento interno da Corte. Então eu pergunto para o doutor Davi Tangerino, para a gente começar essa conversa, se esse argumento da defesa, que a gente já tem escutado há algum tempo e que de fato agora foi formalizado na defesa prévia do Bolsonaro, se faz sentido. Muito bem. Acho que eu preciso desde logo colocar o seguinte, né? Eu sou advogado e nesse momento de paixões e tudo, a gente tem que tomar algum cuidado, né? Para que nós não esperemos um processo penal arbitrário por conta de uma desidentificação com esses réus, né? Então, por que eu estou dizendo isso? No Estado Democrático de Direito, o papel da defesa é esse, né? É trazer argumentos jurídicos e tentar convencer o Poder Judiciário de que eles são os melhores, os mais aplicáveis ao caso. Então eu vou tentar aqui conversar, responder a essas perguntas, tentando usar um chapéu mais de professor universitário da UERJ, né? Mais como um cientista e menos como um advogado, né? A Constituição Federal e o regimento interno invocam realmente a figura do presidente da República. A interpretação mais corrente até agora é a de que ele está se referindo àquele atual ocupante do cargo. Inclusive, e aí o Supremo não ajuda muito, mas até há poucos anos atrás, era uma farra do foro privilegiado. Então o sujeito via que ia ser condenado, renunciava, perdia o foro, baixava a primeira instância e tal. E aí o ministro Barroso liderou uma mudança de percepção, né, limitando um pouco isso e dizendo, olha, quem tinha prerrogativa de foro à época dos fatos e não tem mais, não tem prerrogativa de foro aqui. Depois, em alguns casos, recuaram, então isso gera uma certa insegurança jurídica. Mas o fato é que a regra, até então, né, colocada, é que essas previsões legais dizem respeito ao atual ocupante daquele posto, né? Então, me parece que não é por aí a discussão sobre ir para o pleno ou não. E aí, porque no regimento interno, e aí eu já engato o seguinte comentário. O que diz o regimento interno? A ação penal é julgada no pleno quando o réu é presidente da República, da Câmara ou do Senado, vice-presidente da República, procurador-geral da República ou ministro do STF. Essa turma tem que ser julgada pelo pleno. Logo, o resto tem que ser julgado pela turma. Só que o juiz não gosta de abrir mão de poder, sabe? Ele sempre tem uma porta dos fundos. E aí o artigo 22, se a memória não me falha, deixa uma porta dos fundos para o relator submeter ao pleno quando ele entender que houver uma questão de grande relevância jurídica. E aí me parece bastante plausível que eles disputem argumentativamente que julgar um ex-presidente da República por um crime desta natureza é de grande relevância jurídica e, portanto, tem que ser submetido a plenário, né? Então eu não iria pela literalidade, a literalidade não me impressiona, mas de fato é a primeira vez que nós vamos aplicar, e espero que seja a última, que nós vamos aplicar esse tipo penal, né? Acho, digamos, coerente que se busque isso. E aí alguém poderá dizer, não, mas não é esse o horizonte é poder ter o André Mendonça julgando, o Cássio. Aí todo comportamento processual tem lá suas estratégias, né? O Gonê fatiou a República. Espero que não fatie a República. Ele fatiou a denúncia. Ora,
é um agir estratégico dentro do que a lei permite, porque isso seria mais célere, etc. Certo. Eu também queria trazer aqui uma outra figura-chave que apresentou a defesa prévia, que é o Mauro Cid, mas não sei se vocês têm alguma questão com relação à primeira turma, conforme essa pergunta do professor. Acho que então a gente pode seguir aqui. Por favor. Tem uma contradição aí entre o que estão dizendo, né, as defesas do Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Então, a defesa do Bolsonaro está sustentando que o Mauro Cid não colaborou voluntariamente, né, com o Supremo Tribunal Federal, que ele foi coagido a fazer delação e que a delação está trazendo mentiras, omissões, contradições, até se falou disso abertamente na imprensa, né, publicamente sobre isso. Agora, a defesa do Mauro Cid diz que essa colaboração foi voluntária e analisada pelo próprio Mauro Cid, pela família dele, enfim. Quais são os pontos principais da defesa do Mauro Cid? Vou pedir aqui para a gente colocar na tela. Todos os depoimentos e colaborações foram voluntários e com acompanhamento dos advogados dele. Então, abre aspas aqui para o argumento colocado no documento. Jamais houve coação ou induzimento na prestação de informações. Embora confirme os fatos narrados na colaboração, a defesa afirma que isso não significa concordância com todas as conclusões que foram feitas pela PGR. Aqui para trazer esse trecho. E é interessante isso, professor, eu queria te ouvir sobre como fica, né, esse julgamento no Supremo com essas contradições aí, né, uma defesa dizendo, meio que acusando a outra, ou dizendo que não, que está errado, enfim, que há contradições, aí o Mauro Cid vem, a defesa dele diz, não tem, na verdade, enfim. O que é que prevalece? Vão ser feitas, né, ainda colheitas, porque essa foi só a defesa prévia, então vai se estender mais ainda para ver, né, onde é que está a raiz dessa questão. Correto, né? Vamos lembrar o momento processual que a gente está. Né? No rito perante os tribunais superiores, né, recebida a intimação, então, a citação, né, é o termo correto, o acusado tem lá 15 dias para apresentar uma resposta à acusação. O recebimento da denúncia, então, ele é colegializado, primeira turma, pleno, vejamos, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui? Quais as opções que o Supremo Tribunal Federal tem neste momento processual? Ele pode rejeitar a denúncia, total ou parcialmente. Ele pode absolver sumariamente, em hipóteses muito específicas, ou ele pode confirmar o recebimento, confirmar a denúncia, total ou parcialmente, e seguir com a instrução. Né? Então, essas contradições que são apontadas, elas são normais num processo em que tem um colaborador. Né? A denúncia nada mais é do que uma proposta de acusação. Ele é um projeto acusatório. Né? O Procurador-Geral da República diz o seguinte, olha, nessas milhares e milhares de páginas, esses são os elementos de prova que foram produzidos, esses são os fatos que estão sendo analisados, e na minha interpretação jurídica, isso é o crime A, B, C, D, F, G, H. Agora é o momento de as defesas dizerem, olha, a sua interpretação, um pouco o que o Chico dizia, e eu acho que o momento não é agora, Chico, ele é mais para frente. Dizer, vamos só lembrar o seguinte, a esmagadora maioria das provas aqui são mensagens. Mensagem é texto, e texto é sempre passível de interpretação. Né? Seja o uso de palavras ambíguas, né? Aquela velha história, né? Eu sei o que eu falo, mas eu não sei o que você escuta. Né? Isso é normal das comunicações. Então, as defesas vão se colocar propondo interpretações alternativas àquela oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Este é o jogo democrático. Agora, a meio de caminho nós temos o colaborador. Porque o colaborador, ele confessou os fatos, disso ele não pode mais voltar atrás, né? Agora, o último parágrafo ali, quer dizer, ele fala, olha,
Isso não quer dizer que eu concorde com todas as conclusões da PGR. Por que isso? Olha, porque eu posso dizer o seguinte, até saindo desse caso concreto, né? Eu fiz uma doação eleitoral para o político, caixa 2. Né? Aí o procurador com quem você está negociando lá fala, não, eu acho que isso é corrupção. O colaborador não tem possibilidade de brigar sobre isso, ele briga no teto da pena, que no caso do Mauro Cid ficou desse tamanho, 2 anos. Sim. Ou seja, olha, até 2 anos, pode... Eu estou te narrando os fatos. Desde que não passe de 2 anos, você pode chamar do que você quiser o crime. Não vou brigar por isso. Né? Agora, as contradições. Então, nós vamos ter uma proposta de interpretação da PGR, uma proposta de interpretação do Mauro Cid e uma proposta de interpretação dos réus. Isto é o contraditório. Isto é o coração de qualquer processo penal democrático. Com as provas permitidas em direito, com a cariação, com perícia, com a melhor argumentação, e ao fim e ao cabo, o judiciário... e aqui não deveria ser um poder monárquico de dizer sim ou não. Existe uma garantia constitucional muito importante que é o dever de fundamentação. Então, o Supremo tem, como qualquer órgão do judiciário, um dever público constitucional muito importante, que é não só dizer é culpado ou não é culpado, né? Mas apresentar para o controle público por que as provas que levaram à conclusão condenatória eram mais críveis, coerentes, amparadas do que as provas apresentadas pela defesa. Professor Davi, boa noite. Queria trazer de volta um tema que volta e meia aparece, e eu diria que desde o 8 de janeiro está presente no debate no mundo jurídico e que a Gabriela acabou de trazer para a gente mais uma vez, que é o argumento usado pelo Bolsonaro, pela sua defesa e por boa parte dos seus apoiadores, que é de que como não teve golpe, não teve crime, né? A gente sabe que isso no direito penal não é bem assim, né? Você não precisa roubar, matar, planejar um atentado, executar um atentado para que o planejamento do atentado, o planejamento do assassinato, o planejamento do roubo não sejam considerados eles mesmos, né, crimes, né, ou infrações. No caso do Bolsonaro, ele argumenta que, como não houve golpe, as pessoas são livres para debaterem o que quiserem, discutirem o que quiserem e defenderem as hipóteses que quiserem, né? Teve até um bolsonarista que disse que, assim como um militante socialista pode defender a revolução, né? Uma pessoa que está descontente com o resultado da eleição tem o direito de debater e defender, né, que o resultado não seja cumprido, desde que ele não faça nada para impedir a posse do presidente da República. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque isso apareceu de novo na defesa do Bolsonaro, né? E se sabe que a lei que prevê, que criou o tipo penal, né, do atentado ao Estado Democrático de Direito, não pode ser aplicado se o Estado Democrático de Direito for violado, né? Se as leis não valerem mais, se a Constituição não valer mais, quem é que vai aplicar, né, os efeitos da lei para punir uma eventual tentativa de golpe? Queria que você comentasse um pouco, porque esse argumento incrivelmente apareceu na defesa do próprio Bolsonaro. Juliano, essa é uma questão sensível mesmo, né? Porque como é que nós punimos ordinariamente as tentativas? O Código Penal tem uma regra clara. Calcula a pena como se consumado fosse e dá um desconto de 1/3 a 2/3. Uhum. 99,99% dos tipos penais, dos crimes que admitem tentativa, seguem essa regra. Nós temos um punhadinho muito pequeno de crimes que foram formulados legislativamente de uma forma muito particular, em que se pune como se consumado fosse a tentativa. Então, esses são crimes de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, tentar realizar um golpe de Estado, e, de fato, eles contêm os elementos de violência ou grave ameaça. Esses são tipos difíceis de ser interpretados, porque não é muito claro o limite entre os atos preparatórios, que é um pouco isso que você estava dizendo,
pensar, discutir, né, no boteco, sobre dar um golpe e o início da execução. Por quê? Né? Aliás, por que não? E aqui é que eu traço uma distinção. Né? Já disse isso em outros comentários à imprensa. Um fator importante é a presença das Forças Armadas. Tá? Por quê? Embora seja uma zona cinzenta, a tentativa está entre o ato preparatório, mas antes da consumação. Certo? Então nós temos que distinguir dois cenários hipotéticos. Né? Então nós 5 resolvemos dar um golpe de Estado. Nos armamos até os dentes, etc. E vamos lá para a Praça dos Três Poderes. Para nós 5, eu realmente acho que é preciso, para a configuração do crime, que tenha havido um exercício externo concreto de violência ou grave ameaça. Mas por que isso? Porque existe força constitucional legítima apta a impedir este resultado. Polícia Militar, Forças Armadas. Quando nós estamos analisando um possível golpe de Estado com o envolvimento das Forças Armadas, o nosso parâmetro tem que ser outro, por um motivo muito simples. Se eles resolvessem aderir ao golpe, quem é que teria o poder de impedi-los? Não existe. Portanto, se confirmada a hipótese de que houve uma ordem do Bolsonaro, que só não foi adiante porque um personagem, Freire Gomes, eu sempre me atrapalho, né? Freire Gomes. Por não se sentir, não importa por quê, né? Porque não tinha adesão completa do comando, não importa. Mas se bastou um único personagem dizer, ok, presidente, e com esse ok, no dia seguinte os tanques estariam na rua, então nós tivemos a 1 milímetro do golpe. E aí é muito complicado alguém sustentar que isso é ato preparatório quando nós estivermos a 1 milímetro do golpe. Então, provadas essas conversas, essas articulações, etc., me parece extreme de dúvida de que nós estivemos a 1 milímetro da consumação. Ah, mas não tinha tanque na rua. Então, tanque na rua é a consumação, não é a tentativa. Na medida em que não exista uma força externa, quem impediria o tanque? A Liga da Justiça? Golpe consumado. Muito bom, professor. Golpe Quero na muito rua. agradecer a sua presença aqui. Dr. Davi Tangerino com a gente novamente. Sempre um prazer te receber, professor. Até uma próxima. Uma próxima, prazer é meu. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. A gente segue aqui falando a respeito disso, mas, na verdade, trazendo uma repercussão, uma fala do presidente Lula depois que o Jair Bolsonaro entregou a defesa prévia dele. Então, o presidente Lula falou durante um discurso, durante entregas do programa Terra da Gente, em Campo do Meio, em Minas Gerais, e sem citar o nome do Bolsonaro, o presidente Lula disse que ele está com medo. Mas vamos ver, vamos assistir ao discurso, vamos lá. Ele deveria ter coragem de esperar o julgamento, provar sua inocência antes de ficar pedindo anistia. Ele, na verdade, está com medo. Porque ele sabe que ele cometeu um deslize nesse país. E veja que eu nem trato das minhas questões pessoais. Mas ele foi covarde, tramou um golpe, tramou a morte de um presidente da República, tramou a morte do vice, tramou a morte do presidente da Justiça Eleitoral, e quando ele não conseguiu, ele meteu o rabo no meio das pernas e fugiu para Miami e deixou os parceiros dele aqui. É por isso que ele tem que ser julgado. Ele que tem a coragem que eu tive. Se é inocente, briga pela sua inocência. Prove que foi inocente. Aí a fala do presidente Lula nesse discurso tava, bom, Lula sendo Lula, né, Juliano? Você tava aí dando uma risadinha de canto. Quando vai pro Brasil real ali, quando vai pro Brasilzão,
palanque, com o povo embaixo, o Lula rende mais. Esse é o Lula que a gente gosta, né, Chico? Ele precisa de país ali embaixo, ali do palanque, para valer aquela cara dos brasileiros reais. O bicho rende, o bicho sobe o tom. Impressionante, né? E falou tudo que está na cabeça de todo mundo, né? Quer dizer, se o sujeito é inocente, por que ele pegou um avião e foi para Miami? Por que estava vendendo joias que são patrimônio da União para poder fazer um caixinha? Por que estava pedindo Pix para os seus apoiadores enquanto estava fora do país? Por que fugiu e não passou a faixa presidencial? A gente viu agora as imagens do ex-presidente do Uruguai, o Lacalle Pou, passando a faixa para o seu adversário, que venceu as eleições num ato de respeito às instituições democráticas. Ele fugiu do país mesmo, assim, ele sabia o rastro que ele estava deixando. Exatamente. Não, assim, foi tanta trama, foi tanta conspiração e envolveu tanta gente que ele sabia que estava praticamente condenado. Quando pede o Pix lá, que ele junta 17 milhões dos fanatizados, gente, e ele alegou, já dizia que era para defesa dele. Já sabia que estava... Já sabia o que ia acontecer. Mas muito bom, a fala do presidente Lula eu acho que o Chico foi na raiz da questão. Este é o Lula que a gente gosta de ver. Sim. Que é primeiro o Lula falando a verdade, falando que o Bolsonaro é um covarde, fugiu do país, que está pedindo anistia porque sabe que vai ser condenado, porque sabe que cometeu crimes, porque se fosse inocente, enfrentava a justiça com a dignidade, com a integridade com a qual ele mesmo, Lula, enfrentou quando foi acusado pelo Moro de crimes que ele não tinha cometido. Então, o presidente Lula matou a charada. E eu acho que a forma, nesse caso, o Chico, Gabi, não é menos importante. Que o presidente Lula tenha essa postura de alguém que está indignado, né, com o país, que está enfrentando uma série de dificuldades, pressionado pelo mercado, pressionado pelo Centrão, pressionado pelas emendas secretas, pressionado por uma série de mecanismos que impedem o governo de governar, que o país tem que parar para, né, dar atenção que um caso como esse merece, porque é um caso gravíssimo, né? Ao invés de estar enfrentando os problemas que tem, porque um sujeito tentou preparar um golpe de Estado. Então, acho que essa indignação que o presidente Lula traz nessa fala dá um pouco de ânimo também para a turma. Dá para ver aqui pelo nosso chat, né? Pela reação das pessoas. O Jorge Góes, por exemplo, diz: eu adoro ouvir o verdadeiro discurso do Lula, né? Aquele discurso que não é um discurso para a imprensa, que ele está falando com as pessoas, com o povão, como você disse, né, Chico? A Sol também estava dizendo aqui, Sol Silva, o Lula tem que falar mais. Acho que ela está falando desse tipo de discurso, né? Esse tipo de fala, né? Com energia, dizendo o que tem que ser dito. É isso. Num evento importante, ele estava ali com a turma do MST, no interior de Minas, né? Assinando lá desapropriações de terras. Aliás, que são as melhores medidas são essas, quando dá terra a quem realmente vai trazer comida para a mesa do trabalhador, sabe? Não os bilhões que dá para o agro, que acaba indo tudo para fora, vira commodity, tudo exportado. Quando faz isso, quando faz algumas ações de reforma agrária para quem vai realmente trabalhar e botar comida na mesa das famílias, aí sim é o Lula no melhor dos cenários. Muito bem. Agora eu vou chamar aqui um conhecido da nossa comunidade, sério. Rapaz. Tem muita gente com saudade dele aqui no chat, falando, nossa, eu aqui no chat tô vendo as pessoas dizendo, nossa, que bom que você tá aí, Juliano, espero que você não saia mais, você quer... Uma coisa não exclui a outra, né, Juliano? Vamos chamar o Rodrigo Viana aqui na nossa mesa. O ICL urgente. O cara só pensa nisso. E ele vai contar pra gente, né? Brincadeira. Tudo bom? A gente falou ontem das novidades sem você, Rodrigo. Eu falei, vi. não. Aliás, cadê o Rodrigo pra contar? Você sabe que eu gostei dessa brincadeira de ficar lá fora assistindo vocês? Gostou? Pô, é bom ficar ouvindo a voz. Sabe que vocês são bons, viu? É legal assistir, rapaz. É o que vai rolar aqui na realidade da próxima segunda-feira. Exato. Você faz o ICL urgente, vai tomar um cafezinho ali para descansar, respira. Que é muita notícia. Toma um vento ali perto do metrô. E volta rapidinho. E volta para cá. Vamos ver se vai dar tempo de tudo isso, né? Mas a gente está fazendo os chamados pilotos, né? Juliano, Chico, Gabi e todas e todos que nos acompanham. Os testes, né? Os testes. Então a gente vai testando aqui. O piloto é isso, né? É um ensaio. Isso. É um ensaio geral. É o nosso jargão de jornalismo, né? No jargão. Chama de piloto. Então a gente está pilotando, né? Então, Como foi pilotar?
Urgente? Foi ótimo. E aí a gente percebe os erros que pode cometer. Eu vou contar um segredo aqui. Teve Conta, por um favor. editor nosso que deu um chute na câmera nova, porque agora mudou a posição das câmeras. Não vamos expor quem foi, Não né? vamos falar quem Não foi. vamos falar quem foi. Mas é para isso que faz o piloto, também para você ver o que pode dar errado, né? Assim, na hora da transmissão. Mas o principal é dizer, Gabi, que a partir de segunda-feira, 5 horas da tarde, de segunda a sexta, o ICL urgente. É interessante porque o ICL, então, passa a ter programação também nas tardes. O ICL já tinha as manhãs, tinha o começo da noite, mas faltava a tarde. E isso é uma demanda de parte do nosso público, da comunidade, e também um planejamento da nossa direção, que acha que nós temos que investir mais nesse horário da tarde. Tem uma demanda por notícias. Programa, olha que chique, hein, Rodrigo? Olha, já tem ali, eu não estava vendo, está aqui no nosso telão. Você e Laura Fala Coach. um pouco pra gente sobre a Laura também, né? Porque eu acho que é legal estar trazendo uma jovem jornalista, Exato. alguém que tem um trabalho super bacana e que é, nada mais, nada menos, que herdeira de uma tradição de grandes jornalistas. De grandes jornalistas. Olha, e para mim é uma satisfação, é a terceira geração da família Coach com a qual eu vou trabalhar. Já estou trabalhando. Que maravilha. Então eu trabalhei com o Ricardo Coach, trabalhei com a Mariana Coach lá no começo da minha carreira na TV Globo, né? Na Globo de São Paulo, e agora com a filha da Mariana, Laura Coach. Então, Eu não trabalhei com o meio aí, com a Mariana, com o Ricardo. com o Ricardo e com a nossa Laurinha, que está muito bem, né? Ela está muito bem, assim, ela tem a tradição de família, mas não ia adiantar ter a tradição de família se ela não tivesse a vivacidade, a categoria, a competência dela, a agilidade. E é legal ter alguém mais novo, de uma outra geração. Primeiro que ela é muito atenta às redes sociais, então a ideia, o que é ICL urgente? A gente vai trazer as notícias da tarde. Então o que aconteceu hoje, por exemplo, né? Essa história do Lula, que vocês estavam comentando agora, então o Lula no acampamento do MST, a declaração, as atualizações dos processos judiciais, tudo que acontecer à tarde é a nossa prioridade. A gente entra no ar, eu estou aqui no estúdio, e aí a Laura que vai ficar atenta às redes sociais. Olha, apareceu alguém comentando, o Eduardo Bolsonaro respondeu, a Glaze falou, não sei quem falou. Então ela vai ter essa função de atualização das notícias enquanto eu estou aqui fazendo a apresentação e alguns comentários. Mas a ideia de o ICL urgente, Gabi, mais assim aquela notícia, mais a temperatura quente, né? Para que, terminado o ICL urgente, que vai ter meia hora, comece o N2 e a gente faça, né, o que vocês estão fazendo aqui, aprofundamento, análise, com um pouco mais de tempo, com convidados. Então, muita gente feliz aqui porque conhece já o trabalho da Laura por conta do Rolê ICL. Mas só conhecia a voz da Laura e ela que estava ali fazendo o roteiro, toda a organização do programa, na direção de tudo. Agora vão conhecer também a cara de Laura, o talento de Laura, né, que vai continuar aqui junto com você. Muito legal, Rodrigo. O pessoal aqui está muito feliz no chat, porque a nossa comunidade é muito engajada já com o rolê. E agora a Laura contigo no ICL urgente. Não, eu fico comemorando aqui. Eu fico super feliz. Então, só para a gente chamar bastante atenção para os horários. 5 da tarde, ICL urgente. Isso aí. E o N2, vocês já falaram ontem, mas eu vou ressaltar, puxa meia hora. Então, o ICL Notícias segunda edição começa às 5h30. Então, vem o ICL urgente até 5h30. 5h30, vocês sentam aqui. E eu depois me junto à turma também para fazer os comentários. Então, o ICL passa a ter o horário da tarde. E tem mais um detalhe, que eu vou trazer agora também. Às 4 da tarde, o rolê vai ser reprisado. Então, quem não consegue assistir o rolê ao vivo de manhã, vai assistir o rolê a partir de segunda-feira, às 4 da tarde. Então, muito bom. O rolê ICL com o William De Luca e o Guga Noblat, aquele estilo mais informal, rede social, todas as peripécias do Guga Noblat por Brasília, né? E do William De Luca também com a sua visão muito afiada e ágil aqui. Então, rolê ICL, 4 da tarde, reprise. 5 horas ICL urgente, 5h30 o N2 com a análise, o aprofundamento e as notícias também, Gabi. Nossa, bom demais. Só tem notícia boa. Inclusive, eu posso trazer mais uma? Muito bom. Mais notícia boa? Tem mais um programa que vai estrear aí, né? Além desse aí. Opa, sim. Precisamos conversar sobre ele. Vamos conversar. Fica a dica aqui, joguei aqui. Olha aí. Olha lá. Ai, gente, agora tá lindo demais. Olha a carinha dele. Precisamos conversar, estreia na terça-feira, porque o ICL Urgente começa na segunda. Dia 10/3, o ICL Urgente. Dia 10/3. Na terça, dia 11/3, 7 horas da noite, portanto, depois do ICL Notícias segunda edição, a gente tem
as mulheres do Precisamos Conversar, Juliana Baroni, Nina Silva, Márcia Tiburi, a Sara Zara e a Açucena. Olha só esse time. Que timaço. Que coisa, assim, de primeiríssima qualidade que a gente vai ter. Um debate aqui, né? Mais que uma roda de conversa, é um debate de ideias, discussões que, olha, não são nada, assim, triviais essas discussões, tá? É coisa, assim... Sabe aqueles assuntos que a gente fala, putz... Precisamos conversar. Difícil, né, Chico? Você fala... Meu bem, precisamos conversar. Aí você já sabe que na vem hora, pedrada. Na hora do para tudo, na hora da seriedade. É momento de decisão. Tem uma grande emissora que tem um programa também de mulheres que debatem, estão desesperados lá na redação dessa grande emissora com esse programa. Vai desbancar lá. Não vou falar o nome para não fazer propaganda para concorrência. Mas está ficando uma saia justa lá. Verdade. Eles devem estar dizendo, precisamos conversar, melhorar. Vamos conversar, porque vai chegar um programa aí que vai desbancar a gente. Bom demais. Esse vai ser uma vez na semana. Precisamos conversar toda terça. Toda terça-feira, que nem o Chico Pinheiro Entrevista, que é só de segunda. Então, o Chico Pinheiro, segunda, Precisamos Conversar terça e o Provocação Histórica na quarta. A gente tá preenchendo a grade toda, viu, Rodrigo? Vai ficando linda, né? Você vê? Amanhã toda preenchida a grade de programação. À tarde teremos das 4 até as 6 e à noite das 6 até as 8 também. Tá avançando a programação cada vez mais do ICL, né? Bom demais. E, ó, todo mundo aqui comentando no chat, o Rodrigo que está muito feliz. Juliano, você também muito querido pelo nosso chat, tá? Tem espaço aqui para todo mundo no coração da nossa comunidade, Rodrigo. O Juliano é muito querido por todos nós. Então, a gente estreia segunda-feira. Muito feliz de ter você aqui junto com a gente, Rodrigo, trazendo as novidades, né? Trazendo um pouquinho dos bastidores. Também você não vai contar nenhum... Não, eu vou depois postar assim também as fotos. Bom, o ensaio, né? A gente ensaia, então... eu fico no estúdio e a Laura Couto fica na redação, porque ela continua trabalhando enquanto o programa está no ar, ela está ali atualizando. E a gente já está lá preparando o programa enquanto isso. E vocês aparecem atrás da Laura Couto quando ela está ali trabalhando, porque vocês também estão trabalhando, produzindo o que vai entrar no ar logo depois, né? Então tem que ter uma sincronização, e aí tem toda a equipe técnica e tudo, porque eles falam comigo, falam com a Laura fala comigo, mas como é programa ao vivo também, se tiver alguma falhazinha, alguma coisinha, a gente fala direto e vai para o que interessa é a notícia. Isso. Eu trabalho para tentar fazer o mais profissional possível e o mais bacana possível também, porque acho que isso que é legal do ICL, né? Eu tenho dito aí, você tem uma informalidade que é da internet, uma agilidade que é quase do rádio, mas tem assim um apuro técnico. Uma excelência, né? A excelência. Olha aqui o estúdio que nós estamos, equipe técnica, câmera. É como realmente funciona no dia a dia, né? Exato. Não tem... É uma televisão na internet. Máscara, não tem nada. A gente está ali trabalhando e o pessoal também vai poder ter essa oportunidade de ver os bastidores. Lembra? A gente já fez aqui no ICL Notícia Segunda Edição também. A gente fazia às vezes. A gente fazia de vez em quando. Rodrigo abria mostrando a redação, o pessoal trabalhando, então o pessoal vai poder conferir isso também. Então, reforçando, segunda-feira, gente, começa mais cedo o ICL Notícia Segunda Edição, 5h30, porque o Urgente começa às 5, Exato. Estreia. Então, vem com a gente às 5 horas, Notícias Quentes, com o Rodrigo Viana e Laura Couto. Na sequência, a gente vem com as análises, as pedradas. A partir das 5h30. E às 4, o rolê com o William De Luca, o Guga Noblar e toda a equipe. Olha, eu estou muito feliz de ter esse espaço novo e pretendo me manter aqui também. Se vocês deixarem, eu volto e faço uma participação. Isso, a gente não deixa vocês embora, Seu não. titular, eu sou a camisa 10 desse time Não, aqui, que isso. Não. Você está proibida. É? É. Eu vou só tomar um cafezinho aqui na esquina, perto do metrô, como disse o Chico, e volto correndo. Sopraram no meu ouvido que tem uma foto de bastidor do Urgente. Será que a gente mostra? Ah, já põe aí. Olha lá. Ih, olha lá, ele preparando, gente, o ICL Urgente. Você viu que a mesa do ICL Notícia Segunda Edição tá ali, Aparece num canto ali, vermelho, né? né? Olha só, o mesmo estúdio. É o vermelho da urgência, aí muda tudo. Isso, essa foto é de hoje. E é legal isso, né? Também tem todo esse cuidado visual, tem cenógrafo, claro, né? Assim, tudo pensado. Então, o N2 é mais para o azul, o N1 é mais para o laranja, o ICL Urgente mais para o vermelho.
cada programa tem a sua linguagem visual. Grade também. quase completa. Botar uma sessão da tarde depois do almoço já preenche a grade. Bom demais, bom demais. Um Lagoa Azul ali, 2 da tarde. Ô, Chico, não entrega, Chico, a idade. Lagoa Azul era da nossa época, hein? É que esse é o recordista da... Férias frustradas. Assisti muito, ih. É o recordista do horário. Pelo jeito foi de várias gerações, né? Várias gerações. Então tá Foi, bom. da minha também. Da Gabi também. Rodrigo, bom demais ter você aqui com a gente. Então, ó, vai se recuperar porque segunda tem estreia, hein? Eu tô assim, vocês estão vendo que eu tô falando até mais rápido, porque eu tava no ensaio. No urgente, essa coisa né? assim, por isso. O clima é outro, não é? Outro. Bom, Vai boa arrebentar. continuação Boa do sorte. programa aí pra vocês. A gente tá feliz por Valeu. vocês também. Obrigado, gente. Boa Bom. sorte aí. Boa, Vamos garoto. nessa, a gente continua por aqui. Agora, trazendo um pouco de assuntos internacionais também. Nosso Rodrigo Viana nos deixa a gente só por hoje. Fiquem tranquilos, segunda-feira Tá de a volta. gente vai ter novidade por aqui. A gente estava falando sobre extrema-direita no Brasil, falou da defesa do Bolsonaro e dos demais acusados do golpe do 8 de janeiro. Mas a gente também vai olhar para essa articulação da extrema-direita internacional, ou seja, vamos falar de Donald Trump. Mas um dia não vamos escapar de Donald Trump, porque Donaldinho. essa semana ele estava dominando o noticiário, enfim, com esse caos da guerra comercial, né, Chico Sá? E fez discurso longo no Congresso, também ameaçou tarifas novas, isso ele está fazendo basicamente todos os dias, né? Então, alguns dias depois a gente teve recuo também das tarifas contra o México e também contra o Canadá. Então vamos chamar o professor aqui, Gabriel Mizrahi, para conversar com a gente. Ele que é doutor em Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo e já te pergunto se eu acertei na pronúncia do seu sobrenome. Boa noite. Olá, boa noite, obrigado. Na verdade, quase ninguém acerta. Se acertasse, ia ser esquisito, né? Mas é Mizrahi, mas eu aceito, eu aceito qualquer pronúncia, tá bom, eu já estou acostumado. Combinado, professor, combinado. bom. Mas agora eu já aprendi, tá? Agora eu vou acertar na pronúncia. Então, bom, vamos lá, né? A gente falando aqui dessas idas e vindas do Donald Trump e também sobre a extrema-direita mundial. É difícil de entender as reais intenções do Donald Trump com isso, né? Existe um fim? Qual é a pauta econômica da extrema-direita, nesse caso, na figura do Donald Trump? Qual é o objetivo dele com tudo isso? Então, a gente precisa dar um passo atrás para entender essa pauta econômica e entender exatamente como funciona essa extrema-direita no discurso, né? Na verdade, se a gente for olhar a extrema-direita mundial, na pauta econômica tem muita diferença entre esses líderes, né? Se você pegar, por exemplo, o próprio Bolsonaro aqui no Brasil, ele era muito ligado ao liberalismo econômico, ultraliberalismo, aquela maluquice do Paulo Guedes de libertarianismo, né? E aí você vê, por exemplo, o Trump, que tem um caminho totalmente diferente, um caminho vinculado a aumento de tarifas, a protecionismo e Estado forte. Mas, ao mesmo tempo, é o mesmo movimento político. E como isso se explica? Se explica, na verdade, pelo fato de que a política econômica da extrema-direita no mundo inteiro não é ligada à matriz econômica ou a nenhuma teoria econômica, claro. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Por quê? Porque toda a extrema-direita se baseia no confronto. Toda a extrema-direita se baseia. Tem a maneira de se pensar a partir de criação de inimigos e de sempre o confronto com o inimigo que está aí, o inimigo que está na próxima semana atrapalhando os planos, que vai dominar o país. E a partir da criação desses inimigos é que se cria a pauta econômica de primeira hora, né? Então, se pensar, por exemplo, no Bolsonaro, ele vai dizer que ele vai ser liberal porque em algum momento, no momento pós-ditadura, a gente teve a criação da Constituição de 88 e o Estado, né, você tem o Bolsa Família, valorização do salário mínimo, e de alguma maneira o Estado entrando nesse lugar. Então, o Bolsonaro vai ser liberal para atacar isso. O Trump, por outro lado, ele é contra o quê? Os democratas que nos anos 90 aliaram o progressismo com um neoliberalismo, de alguma maneira, né? Então, na verdade, a gente tem que entender os planos do Trump a partir
os planos econômicos de Trump a partir do que ele quer enfrentar, que tipo de inimigos ele cria e o que ele quer enfrentar a partir desses inimigos, né? Então você vê, por exemplo, nos discursos do Trump que ele faz para a militância dele, ele vai falar de uma elite econômica que está ligada aos democratas e que, de alguma maneira, também você tem teoria da conspiração com QAnon. Então, ele está enfrentando isso de alguma maneira. Então, ele vai ser protecionista contra esse capital internacional, né? Então, basicamente, é isso. O primeiro passo para a gente entender essa política do Trump é entender os inimigos que ele cria e que ele quer enfrentar a partir disso. Querem perguntar, Juliano? Sim, professor Gabriel. A gente fala muito sobre as arestas, as confusões, as brigas que o Trump vai criando, né? E com tradicionais aliados dos Estados Unidos, como é o caso da Europa Ocidental, os países que integram a OTAN, o Canadá, mesmo o México, que tem um governo de centro-esquerda nesses últimos anos, mas que também, historicamente, é um parceiro comercial e geopolítico dos Estados Unidos. Queria te fazer uma pergunta que pouca gente faz quando se fala de Trump. E os aliados do Trump? Que arco de alianças o Trump está tentando construir? Porque ele aparece buscando uma pacificação com a Rússia enquanto briga com a China, manter as melhores relações possíveis com Israel. Agora a pergunta é, que aliados e quem ganha com essa política do Donald Trump de protecionismo, talvez podemos até chamar de um neoimperialismo, né, no continente americano? Quem é que são os aliados que podem ser atraídos para essa agenda que para a gente parece de isolamento, mas alguém deve estar ganhando com isso, né? Isso é curioso, porque a gente pensa nos primeiros aliados de primeira hora do Trump. Israel, a partir de não necessariamente por causa de uma aproximação com o Netanyahu em si, mas por uma ideia de Israel como um paraíso da extrema-direita, né? Então você tem a ideia de Israel como se fosse um paraíso dos evangélicos, que é muito nítido no Brasil e é também muito nítido no Partido Republicano, que se radicalizou nos últimos anos, né? Israel como se fosse um Israel bíblica e um projeto de país dos Estados Unidos, né? Então você tem essa aliança com os Estados Unidos que é muito importante, e você tem a Rússia, né? Principalmente, que a gente está vendo a partir do Putin, né? Que é um autocrata. Então é interessante a gente pensar nos Estados Unidos com Trump, não necessariamente pelo que vai ser bom para os Estados Unidos economicamente ou politicamente, mas o que é bom para o Trump, né? E para o Trump, que tem um projeto autocrata, né? Se não necessariamente de uma ditadura fechada, mas de um projeto autocrata mesmo, de perpetuação no poder e de desprezo às democracias liberais, é importante pensar que, nesse sentido, ele vai estar contra tudo o que representa. Então, por exemplo, a ONU, a OMS, tudo essa institucionalidade que foi criada pelo sistema internacional no pós-guerra, ele vai ser contra isso, né? E ele vai acabar se aliando com esses autocratas, o Putin e outros países menores, mas diferente do que uma extrema-direita brasileira faz, né? Mas um pouco diferente, mas não necessariamente nessa ideia de Ocidente, né? E isso era um pouco mais claro nos primeiros mandatos do Trump, que a ideia de apoio ao Ocidente de um modo geral, né? De criar um Ocidente mítico e cristão e o apoio a esse Ocidente. Agora a gente está vendo uma outra coisa, né? Um apoio mais à autocracia. É um projeto mais de político de poder do Trump, de se perpetuar no poder, do que exatamente uma ideia de Ocidente inventada nesse sentido. Ótimo, professor. Eu tenho uma curiosidade para saber tua opinião sobre a relação com o Brasil, mais específica. Por conta do Brasil estar ali colado no BRICS, vai pagar um pouco esse pecado aí, segundo a visão do Trump, de estar ligado ao BRICS, formando um novo bloco no mundo?
Eu acho que depende, né? É muito errático a política do Trump, e é para ser errático mesmo, né? A gente pensar qualquer política de extrema-direita é errática em si, porque não é exatamente uma ideologia, mas é uma maneira de se pensar o mundo que você tem que sempre buscar confronto. Então vai ser errático, né? Vai ser contraditório ao longo do tempo, né? No caso do Brasil, a gente pode pensar primeiramente em que estar próximo ao BRICS pode ser um problema, mas a Rússia está no BRICS, a gente tem que lembrar isso, né? Ele está muito apoiado no Putin. Então, eu acho que mais do que BRICS, e pensar qual o governo que a gente tem no Brasil, né? Porque a gente tem um governo Lula, que é um governo de esquerda, e você tem um planejamento do Trump como a maneira como se faz a política mundial de sempre ter aliados, né? Então, eu acho que ele vai virar as costas para o Brasil nesse momento, mas para tentar, de alguma maneira, trazer um aliado. Se não for o Bolsonaro, um outro aliado. E aí, independentemente de BRICS, ele vai apertar a mão do Brasil quando tiver esse aliado, se ele conseguir, evidentemente. Eu estava lembrando aqui, né, que ontem, Juliano e Chico, a gente conversou com o Jamil Chad e ele estava contando que conversou com o Steve Levinsky de como as democracias morrem, dizendo que ele perguntou, né, a respeito dessa política e do extremismo do Donald Trump e ele diz o que falta para ele ser considerado, né, um extremista. Sim. O Jamil estava questionando, né, estava provocando, na verdade, o Steven a respeito disso. E justamente alguém tão especialista sobre democracias, de como elas funcionam. Então, acho que tem tudo a ver também com a área de pesquisa do professor que pesquisa a extrema-direita, né? Eu queria te ouvir também, professor, levando em conta a sua área de atuação, né? O Trump ele está jogando com tudo que ele tem nesse início de mandato, né? E como um instrumento de pressão, ele tem taxado países e aí ele recua e volta, enfim. Essas idas e vindas criam um espetáculo e a gente estava falando de objetivo final disso, né? Até quando ele pode puxar essa corda? Quer dizer, quando se esgotam essas cartas na manga do Donald Trump e quando ele pode começar a ter um revés, como ele já vem até tendo, né? Produtores de soja, por exemplo, nos Estados Unidos, e o agro tem sido muito incomodado também e está se manifestando. A gente não sabe direito. O que a gente pode dizer é que a extrema-direita, de um modo geral, ela precisa da estetização da política, né? A política tem que ser sempre estética, tem que ser sempre o confronto, tem que sempre eleger inimigos novos. A partir do momento, se ele começasse a trabalhar de fato a partir de questões técnicas, econômicas ou qualquer coisa que seja, ele deixaria de ser o Trump, deixaria de ser a extrema-direita, né? Então, eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é até quando esse caldo cultural da extrema-direita, essa cultura de extrema-direita, essa política de extrema-direita sustenta ele no poder, né? Porque pode ser, por exemplo, que Wall Street se fascistize também, né? E, de alguma maneira, o dinheiro para de querer ter mais dinheiro e se perpetuar enquanto fascismo mesmo, né? Então a gente tem que entender o quanto que essa técnica vai funcionar, né? Então é muito nebuloso isso, né? Mas de alguma maneira é difícil o Trump recuar nesse sentido, né? Ele pode recuar tecnicamente em alguns momentos para a economia funcionar, mas o discurso ele vai continuar dessa maneira, né? Ele pode de alguma maneira continuar com esse discurso e na prática ele levar para outro lugar, né? Eu acho que no futuro vai ser isso que vai acontecer. Mas o discurso ele vai ter que continuar, senão ele não vai animar a militância dele como ele está animando. E ele precisa muito disso para perpetuar no poder e continuar no projeto autocrata dele. Muito bem. Professor Gabriel Mizrahi, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer te receber aqui. Até uma próxima. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço. Até uma próxima também. Até mais. Boa noite, querido. A gente estava falando aqui a respeito de extrema-direita nos Estados Unidos, né? E tem
nome muito importante nessa resistência, que é o maior lutador de todos os tempos. A gente estava falando dele ontem aqui, até lembrando alguns feitos nessa história, né? O Muhammad Ali, gente. Sim. O Eduardo Moreira conversou com a filha dele, a Marion Ali, então acho assim uma oportunidade da gente conhecer a história do Muhammad, não só, né, como a gente conhece a história dele no esporte, mas também como ativista, que é uma faceta importantíssima, né, na luta dele pelos direitos humanos, das pessoas negras nos Estados Unidos, né, é uma resistência muito grande. É uma figura que chega a mudar de nome, deixa de ser Cassius Clay, adota o nome, o Muhammad Ali ali, vai para outro canto da existência, até para mostrar uma atitude contra todo aquele modelo norte-americano. É o cara que se recusa a aderir à guerra do Vietnã, ao contrário, incentiva os jovens que estão sendo alistados a não caírem no papinho de que os vietnamitas são os inimigos. Então é de uma importância fundamental para a história dos Estados Unidos. E veja só, né, Chico, Gabi, no momento em que o esporte está de novo no foco da resistência. Ontem, um jogador do Palmeiras de 20 anos, disputando a Libertadores Sub-20, alvo de ataques racistas durante a partida. No final do jogo, o jornalista vai perguntar para ele não sobre as agressões, não sobre o racismo que ele sofreu, mas sobre o jogo. Ele fica indignado e dá um discurso emocionante, chora, se emociona, né, e faz um grito de resistência mesmo, né? Então, no momento que estão faltando mais atletas com a coragem que o jovem Luigi mostrou ontem, né, Chico? Que legal a gente lembrar o exemplo do Muhammad Ali também, né? Que coragem, né? Esse jovem palmeirense muito consciente, né? Muito consciente. Poxa, acaba o jogo, ele sofre a maior agressão assim, pesada de racismo da torcida. O repórter vai querer saber do 4-5-2. E lembrou a coragem do Vinícius Júnior, né? Que lembrou, é um grande exemplo que a gente tem. Que apoiou ele imediatamente. Claro. Já mandou uma mensagem. Isso é muito importante, né? Num setor muito reacionário. A sociedade, no geral, é muito conservadora. O futebol consegue ser pior do que qualquer outro segmento. E a história do Muhammad Ali também é assim, né? Ele vai se politizando ao longo da vida, né? Quem já viu a biografia muito bonita dele, a cinebiografia, né? Também a história dele é uma história de politização. Então, nem tudo está perdido no esporte e o Muhammad Ali é prova disso. Boa iniciativa do ICL. Excelente. Então, vai ser no dia 16 de março, domingo, a partir das 8 horas da noite. É só se inscrever em icln2.com.br. Sempre reforço, né? Que é 2 segundinhos, digitar aí no seu navegador icln2.com.br e já colocar o e-mail, porque leva 2 segundos e aí você não perde. Porque às vezes a gente vai fazer outra coisa, depois eu me inscrevo, acaba esquecendo, e aí perde a oportunidade de ouvir uma entrevista como essa, né? Com uma história um exemplo tão importante da história dos direitos humanos, né? É uma aula essa entrevista, né? É uma aula, inclusive sobre esse tema que a gente falou agora, né? De como combater racismo, tá ali cheio de história iguais a que a gente contou agora. Excelente, então, gente, reforçando icln2.com.br para acompanhar essa entrevista com a filha do Muhammad Ali, trazendo bastidores, histórias, né, tipo essa que o Juliano estava falando. Tem várias histórias que ela relata nessa conversa, então a gente vai ter essa oportunidade de acompanhar. Brasil, né? É isso aí. Bom demais. Vamos seguir aqui, mudando de assunto, de volta para o Brasil, falar de economia também, né? Dos dados do PIB, na verdade, de 2024, que foram divulgados hoje pelo IBGE. A gente tem a seguinte informação, vou trazer alguns números aqui, não se assustem, porque vem um especialistaço para explicar, né, para decifrar tudo para a gente. Então, o Produto Interno Bruto cresceu 3,4% no ano passado, a gente está falando de dados de FESH 2024. O último trimestre teve um avanço menor do que o esperado, de 0,2%, só que mesmo assim o resultado anual surpreendeu quem? Faria Lima, né? Faria Lima no mercado, que previa Boletim Focus, as projeções, né? Boletim Focus, janeiro de 2024. O Brasil vai crescer no máximo, se tudo der certo, 1,59. Erraram feio, né? Vamos chamar o Luiz Nassif para entender por favor. Que será que eles erraram, né? Vamos entender com o Luiz Nassif. Boa noite, Nassif. Boa noite, pessoal. Um dia eu vou contar como eu quase apanhei do
Muhammad Ali quando ele esteve em São Paulo. Agora você vai ter que contar. Ufa, que história é essa? Não, ele vem com uma bomba dessas e diz que Você estava começando a carreira O que você fez, na Nassif? Veja, e ele veio, ele tinha ficado fora por conta do protesto contra o Vietnã e veio para umas lutas de exibição contra um argentino, Albert Lovell, e ficou no hotel San Rafael, ali na Lago do Arocho. E eu fui lá, fiquei de dia e noite lá. E daí uma hora ele foi almoçar, aí consegui falar com um sujeito chamado Paulo Francês, que era o sujeito que levava, era o cicerone dele. Mas uma hora ele foi almoçar, eu peguei o João Bittar, que era um fotógrafo nosso, falei, João, vamos deixar ele aí, vamos tentar falar com a mulher dele. E fomos lá no apartamento dele. Daí estamos batendo na porta lá, de repente um cara me bate no ombro, que era o gerente do hotel. Falou, olha, eles não estão gostando nada disso. Ele estava encostado na parede, com a perna dobrada na parede. Eu falei, nossa, Bittar, qualquer coisa você joga a máquina nele e a gente sai correndo. Porque ali não tem como, né? É só correr mesmo, Nassif. Passamos por lá e ele poupou. Ele viu que eram 2 contra 1, então... Você deu sorte, viu, Nassif? Covardia, Se né? fosse o Mike Tyson, que a passagem do Mike Tyson em São Paulo, ele sobrou para todo mundo. Nossa Senhora! Muito bom. Bom demais, Nassif. Agora, Nassif, a pergunta que não quer calar, é pibinho ou é pibão, hein? O que você nos foi o conta? maior PIB desde 2021, né? Na verdade, o Haddad deu um drible da vaca no mercado. Os mais antigos, o drible da vaca era um que o Joãozinho do Cruzeiro dava aí. O que aconteceu? Aumentou a Selic por conta aí dos problemas cambiais e tudo, o crédito ficou mais complicado, mas ele, com aquela política de transição energética, ele lançou títulos do Tesouro Verde. Conseguiu captar muito dinheiro lá fora, até um custo menor que os títulos do Tesouro aqui, porque pega digamos, o custo do Brasil e dá um desconto porque é para projetos verdes. E injetou no BNDES. Então, quando você pega o BNDES, deu uma explosão de financiamento. Ótimo aí. E com isso conseguiu driblar. E teve um crescimento da indústria nesse período, teve um crescimento dos investimentos nesse período. No final do ano agora, no último trimestre, teve uma queda do consumo das famílias, que era um outro ponto importante. Daí, porque com essa taxa de juros aí não tem jeito. Então você teve um arrefecimento por conta... Mas nesse ano todo, com todo esse... Enquanto eu atendi o mercado, com esses cortes, com essa ânsia da gastança, esse negócio todo aí, ele ia driblando e conseguindo um conjunto de recursos aí. E o BNDES, você tem uma parte do governo que está meio escondido aí, mas tem trabalhado bem. Você tem esse grupo do Haddad, que ele está fazendo essa transição energética. O que ele está fazendo? Ele está articulando os demais ministérios, mas da forma mais discreta possível. Porque se chamar a atenção do Rui Costa vai lá e corta. Tem o BNDES, que está fazendo um ótimo trabalho. E tem a NIB também, que é a nova indústria brasileira, aí, que tem o pessoal que está com bons diagnósticos. Então eles conseguiram dar o drible da vaca no mercado esse ano e conseguiram esse crescimento, que agora vai arrefecer um pouco por conta dessa questão dos juros e do crédito e do aumento do endividamento. Muito bem, gente. Os dados do BNDES são impressionantes, né? Sim. Os dados do BNDES saiu semana passada, eu acho, né? Os dados de remessas, né, ao Tesouro, 24% de crescimento. Então, e você pega a energia verde, eles soltaram lá um tanto de recursos, acho que 40 bilhões aí para financiamento de etanol e tudo. A demanda veio para 150, 160. E daí pega usinas, pega tudo aí. Sabe? Então está caminhando. Agora, digamos, o mercado, essa questão do câmbio é complicado. Porque quando o Banco Central aumenta a Selic, não é para conter demanda. Isso aí tem muita gente falando, não, mas tem outras maneiras de conter demanda. Não é conter demanda. Você aumentar 1,2 a Selic, você não vai... O valor da prestação, do financiamento, não vai mudar muita coisa. O grande problema é o seguinte, a Selic dólar, alta, né? é para trazer os dólares aqui. Claro. Em dezembro, o que aconteceu? Você tem a diferença entre o dinheiro captado lá fora e aplicado aqui dentro. No caso brasileiro, estava menor do que no México e na África do Sul. Então o dinheiro saiu daqui, permitiu o cartel fazer todo aquele carnaval, foi para o México, foi para a África do Sul e nós
Então, o Banco Central, a preocupação é essa. Ele tem que deixar até ter... O Galípolo, ele esteve no G20 agora e havia a expectativa dele conversar com outros presidentes do Banco Central para poder articular, porque não adianta um país sozinho articular. Tem que ser vários países articulando, né? Então, vamos ver até que ponto... E o pessoal fazendo esse carnaval com preço de alimento, que o preço de alimento é problema de tempo, safra ruim, e em alguns casos é problema de câmbio. Porque se o câmbio dispara, o produtor de soja vai ganhar mais reais por cada saca vendida. Então ele vai querer a mesma coisa aqui internamente, né? Então esse é um ponto. Eu só chamo a atenção de vocês para um outro tema aí que ninguém está dando muita atenção, que é esse negócio do TCU em cima da Eletrobras, autuando os diretores da Eletrobras lá atrás por uma marotagem que fizeram em 2019 e 2020, em cima com a Lava Jato. Com a Lava Jato. Aquela Ellen Grace, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, articulou. Porque o que era a cooptação da Lava Jato? Primeiro, eles faziam um trato com os procuradores, davam informação. Dando informação, os procuradores ganhavam força política. Lá na frente, você tinha a chamada porta giratória. Eles saíam de lá para a indústria do compliance. Então você tem aquele Carlos Fernando, o Biquinho, aquele que tinha uma babicha lá, que era o chefe do grupo lá. Então era o bobinho. Que, no caso da Eletrobras, você tinha uma suspeita de desvio de 20 ou 30 milhões de reais que já tinha sido levantado internamente na Eletrobras. Eles contrataram o Hogan, uma dessas firmas de advocacia ligadas ao Departamento de Estado, pagaram 300 milhões e ele subcontratou um outro escritório aqui que tinha como advogado esse Carlos Fernando, que tinha se aposentado do Ministério Público. Uma irregularidade sem tamanho, envolvendo centenas de milhões de reais. O que faz o TCU? Aplica uma multa de 70 mil reais no Wilson Ferreira, lá que era o presidente da Eletrobras, de 40 mil nos outros. Gente, a Lava Jato foi o maior processo de corrupção da história, endossado por toda a mídia. Eles fizeram isso em 2019 e 2020, escancarado. E não saiu uma nota em nenhum jornal lá, porque se é Lava Jato, tem que derrubar o PT, tem que fazer o que tem objetivo político. Então, essa medida do TCU embora seja uma multa ridícula aí, mas escancara um pouco o que foi esse jogo de corrupção mesmo da Lava Jato, né? Muito bom, o Nassif trazendo também esse caso ligado às operações, né, da Lava Jato. Saiu hoje também essa informação. Nassif, enquanto você estava falando sobre o PIB, tinha umas informações ali na nossa tarde que a gente não detalhou. Então, para você que estava acompanhando, ele estava com dúvidas sobre setor de serviços, né, que foi essa alta do PIB foi puxada justamente por esse setor e pela indústria também. Então, a agropecuária apresentou queda. A gente queria também colocar esses dados aqui na tela para ver como é que cresceu cada setor, né? Então, a gente tem aí crescimento do PIB de 2024 por setor, ali serviços, você está vendo à esquerda. Na sequência, à direita vem indústria e agropecuária também em queda. Achei interessante a gente comparar também, para além desses dados, vou aproveitar e trazer mais aqui, o histórico do PIB ao longo dos últimos 10 anos, né? Essa sequência positiva para o Brasil de 2021 para cá, acho que vale a pena você também explicar um pouco, Nassif, esses preços de mercado. Então, a gente está trazendo essa variação contra o ano anterior. Olha só, desde 2014 até 2024 também. Bom, se você pega a queda da agricultura esse ano, explica o aumento do preço dos alimentos. Né? Você tem uma queda da agricultura, você produz menos, impacta o preço de alimentos aí, né? Se você pega, por exemplo, essa alta de 4,8 aí, por quê? Porque você teve uma baita queda aqui por conta da pandemia, né? Da pandemia. Então você tem, de algum modo aqui, você tem uma recuperação inicial devido à grande queda que teve em 2020. E depois você tem uma alta sustentada em 2023 e 2024. Em 2023, porque deixaram o orçamento em branco lá, e o Haddad montou o orçamento e conseguiu colocar um aumento de investimentos públicos no orçamento, que acabou dando um bom resultado aí em
2023 e 2024. Eu chamo a atenção pelo seguinte, você pega a Alemanha, que era o Banco Central da Alemanha, quando você pega o Banco Central Europeu, toda aquela ortodoxia terrível que matou a Europa lá, veio da Alemanha. E hoje a Alemanha, com essa questão da OTAN e tudo, ela, além de colocar um dinheiro pesado para investimento em tecnologia e inovação, ela acabou com o teto de 1% para gastos militares. Então você vai ter na Europa gastos públicos puxando a economia da Europa, infelizmente, para o lado do armamentismo aí, que deixa uma instabilidade mundial muito grande aí, né? O Brasil, continua amarrado ainda a essa questão. É um giro complicado, pelo seguinte, ele precisa manter a taxa Selic alta para o câmbio ficar controlado. Mantendo a taxa Selic alta, a relação dívida-PIB aumenta. Isso cria uma instabilidade mais adiante. Então, em algum momento, ou você consegue uma articulação mundial, ou em algum momento vai baixar na Terra aí aquele grande transformador, grande estadista, chamado senhor Crise, né? Até quando o senhor Crise baixa, daí ele resolve tudo, né? Então, a gente espera que o senhor Crise venha bem maneiro aqui, que o Lula dê uma sacudida, que nem 2008, pessoal. Sim, a marolinha. Nossa, quando o senhor Crise baixou aqui, aquele Lula de 2008 a 2010 foi o maior presidente da República desde Juscelino, de 2008 a 2010, nem antes nem depois. Por quê? Porque ali precisava resolver problemas. Então ele pegou o Nelson Barbosa, a Dilma, juntaram um grupinho, deixaram o Palocci e nem sei se o Palocci continuava lá, mas deixaram de lado lá o Henrique Meirelles e tudo, e passaram a resolver problemas. Pessoal, olha, está faltando dólar lá no Centro-Oeste para safra, vai lá Banco do Brasil, resolve. Está faltando aqui máquina e equipamento, houve corte de linha internacional, pega um banco latino-americano aí que financia exportações e traz. E ali você vê, saiu consagrado e a autoestima nacional atingiu um pico, né? Um pico. Essa autoestima que nós precisamos estar de volta aqui. É só ver a reação do Oscar aí, rapaz. Você vê como que a demanda por autoestima tá alta no país aí, né? O Lula precisa pegar essa bandeira. É verdade, Nassi. Falando nisso, ele comemorou bastante esse resultado do PIB, né? Também falando sobre emprego e renda. Só que tem um ponto aqui importante da gente trazer, que são essas medidas do governo, né? Ontem o Geraldo Alckmin falou sobre isso, vice-presidente, quais são essas medidas para baratear os alimentos. Então, ontem a gente até trouxe ali no finalzinho do programa, que saiu a notícia quentinha, a gente reforça agora também, né, que o governo decidiu zerar esses impostos para importação de itens, carne, café, milho, açúcar, são alguns deles. E aí o presidente Lula falou num evento sobre isso também. Ele manifestou preocupação com o preço dos alimentos e disse que não está descartando tomar até atitudes, né, ações mais drásticas se essas medidas não forem suficientes. Então, um recado para a população até. Vamos assistir esse vídeo? Vamos ver. O preço do café está muito caro para o consumidor. O preço do ovo está muito caro e o preço do milho está caro e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém. A gente quer encontrar uma solução pacífica, sem nada. Mas se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. E ela pode barata pagando o preço justo para o produtor. A gente acha que o produtor também tem o direito de ganhar o dinheiro. Sabe? A gente não quer que o produtor tenha prejuízo. A gente quer também que ele ganhe. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio. Entre o produtor e o consumidor deve ter o muito. Tem muita gente que mete o dedo no meio da gente. Sabe? E nós vamos descobrir quem é o responsável por isso. Chico, é importante essa fala, né, do presidente Lula, quer dizer, mais até do que anunciar as medidas, é ele comunicar, né, diretamente com as pessoas, né, Juliana? Sim, não, importante é esse detalhe aí, que não é apenas um detalhe, tomaremos medidas mais drásticas.
Não ficou, não pode avançar dessa questão de retirar as taxas para importação, para resolver problemas pontuais, pode ir mais além. Isso foi um recado forte, né, Nassif? Ontem a gente falava aqui, né, Nassif, de outras medidas que o governo ainda pode tomar, são mais impopulares, são mais, podem causar mais fricção política, né, como até mesmo taxação de exportações, esse tipo de coisa, que o governo não está na agenda do governo hoje, mas é um recado do presidente também. Vamos ajudar, porque, como diz um amigo meu do mercado aí, quem estava querendo tirar o dinheiro do Brasil para ganhar mais dinheiro fora, já foi. Quem está agora especulando, está especulando porque está fazendo política, não está mais fazendo negócios. Então, o recado do presidente Lula para o especulador foi bem direto aqui hoje, né? Você tem quando ele fala em medidas mais drásticas, você tem 3 caminhos aí, né? O câmbio é um deles aí, o tabelamento, que é fora de cogitação, e o que você mencionou, o imposto de exportação, que daí vai ser declarada uma guerra aí pelo agronegócio, mas o imposto de exportação sempre foi uma maneira de você balizar o preço interno. Se o preço internacional está muito alto e tudo aí, você põe um imposto de exportação. Muita gente fala em estoque regulador, mas o estoque regulador ele vale para alguns alimentos, não vale para todos aí, sabe? Mas é importante, digamos, esse espírito bélico dele está começando a voltar de novo aí. Então, digamos, a retórica é mais importante do que as medidas que possam vir a ser tomadas aí, porque daí seriam medidas que causariam problemas brabos aí para um governo que politicamente é muito vulnerável ainda, né? Mas ele está voltando. Falta criar lá o grupo de trabalho aí para o plano de metas do governo Lula aí. Mas tá acordando. E se prevenir, né, Nassif, de problemas como foi o do Pix, fake news da extrema-direita, porque já estão caindo de novo, né? Novas fake news sobre o Pix, agora com uma nova faceta, vamos dizer assim, né? Porque o Banco Central anunciou medidas para dar uma contextualizada para quem está por fora dessa nova etapa. Rapidinho aqui que a gente está chegando ao final, mas ainda dá tempo da gente trazer essa notícia, né? O Banco Central anunciou medida para coibir golpe, basicamente, golpe financeiro, exclusão do CPF, CNPJ que estão irregulares. E aí a extrema-direita, né, começou a fabricar deputados como Nicolas Ferreira, Júlia Zanata, o próprio Jair Bolsonaro também compartilharam, estão espalhando o medo de que as pessoas comuns não vão mais conseguir fazer Pix. Então, o Gabriel Galípolo, o novo presidente do Banco Central, teve que vir a público, fez um vídeo, publicou nas redes sociais para tentar amenizar esses efeitos de uma nova fake news, né? Acho que dá tempo da gente passar aqui rapidinho esse vídeo. Vamos lá? Vamos lá. Chaves Pix que não estejam vinculadas a pessoas e empresas reais serão excluídas a partir do início de abril. E o que isso significa? Que ninguém vai poder, por exemplo, vincular o nome de uma empresa conhecida a um CNPJ que não seja dessa empresa, ou a um CPF qualquer. Ninguém vai conseguir, por exemplo, vincular o nome de uma igreja, ou de um serviço de streaming, ou de um banco onde você tem a conta a um CNPJ que não seja dessas instituições para parecer legítimo e aplicar golpes. Golpistas fazem isso. Usam CNPJs e CPFs quaisquer, até CPFs de pessoas falecidas, para se passar por empresas reais de telefonia, por escritórios de advocacia ou por instituições beneficentes. Importante, né, Nassif, reagir rápido. Você acha que dessa vez foi a contento para evitar uma tragédia aí? Não, o recado foi bem dado e bem explicado, né? Eu não sei a abrangência que eles deram aí, mas eu tenho a impressão que para repetir aquela falsificação... O grande problema daquela primeira vez, primeiro, foi a maneira como foi divulgada, sim. Mas o segundo ponto foi o recuo do governo lá, que acabou convalidando o terrorismo desse pessoal. Né? Concordo. Então acho que agora está... E o Pix cá para nós, o que permite de golpe aí, esse negócio da lavagem de dinheiro, ainda mais agora com essa loucura aí das bets aí para todo lado. Isso aí é um caminho aberto para lavagem de dinheiro. Então tem que apertar a regulação para evitar golpe contra quem? Contra os próprios correntistas de banco, contra os próprios proprietários de PIX, né? Esse que é o ponto aí. Eu recebo aqui 2, 3 ligações por dia. Aqui, olha, aqui é do Banco do Brasil, aí o senhor fez uma compra na Casas Bahia, não sei o quê.
Esses golpes estão para todo lado aí. Então, digamos, assim como o Banco Central avançou muito nessa questão da tecnologia, tem que avançar nessa questão do controle dos golpes aí. É isso aí, Nassif. Perfeito. Bom demais te ter com a gente nessa sexta-feira. Bom final de semana para você. Para vocês também, gente. Abração aí. Boa noite. Abraço. E a extrema-direita aproveita porque gosta de golpe, né? Gente, e viu uma oportunidade já. E ficou o eco da outra decisão, então estão aproveitando para fazer de novo. Viram que o Pix era bom, né? Mas assim como viram que não, ninguém mexeu em Pix, vão ver agora que também é um lar de falso. De tanto repetir a mentira, ela pode não vingar mais, sabe? Eu achei que agora não teve força. Ainda bem, né? Bom, vamos nessa então, Juliano, Medeiros, Chico Sá, bom demais ter vocês com a gente nessa sexta-feira, hoje excepcionalmente eu aqui de sexta também. Bom não, demais. hoje Câmara Nova eu estava meio perdido aqui, olhava para cá, olhava para cá. Mas... a gente tá com mudança aí, tá chegando. Todo mundo meio. Segunda-feira vai ter muita coisa boa, coisa nova e lembrando, hein, gente, agora a gente começa às 5h30 da tarde, o ICL Notícias segunda edição. Mas chega mais cedo aqui. Chega pro ICL urgente, né? Chega ali 5 e espera a gente. Dá pra chegar até 4 e assistir o rolê. Tem um rolê mais cedo, então vai com o pacote completo. Vamos liberar, então? Liberada a Sagrada Jurubeba para todo o Brasil. Agora sim, a gente pode ir embora pro nosso final de semana. Se joga, moçada. Bom demais, então, gente. Boa noite para todo mundo que nos acompanhou. Bom final de semana, sexta-feira, juízo, mas nem tanto. A gente volta na semana que vem. Tchau. Olá! Campeões não são feitos em academias. Campeões são feitos de algo que eles trazem profundamente dentro de si. Um desejo, um sonho, uma visão. Essa frase não é minha, não. Essa frase é do tricampeão mundial de boxe, Muhammad Ali. Ele foi banido do esporte porque se recusou a ir à guerra do Vietnã. Ele sabia que havia lutas mais importantes do que o boxe, lutas que correspondiam ao seu sonho, à sua crença. Vamos saber mais da história desse campeão no ICL. Domingo, dia 16 de março, às 8 da noite, você vai ver a história de Muhammad Ali contada por nada mais, nada menos que a filha dele, Mary Ali. Você não pode perder.